Você já acordou com o coração apertado, sem saber exatamente o porquê, mas sentindo que algo vai dar errado? Já tentou rezar, mas a mente não parava. Já confiou em Deus, mas mesmo assim o medo insistia em ficar. E o pior de tudo, você se pergunta em silêncio: será que minha fé é fraca? Será que Deus está mesmo me ouvindo? Se você fica até o final deste vídeo, você vai entender por que pessoas de fé também sofrem com ansiedade, o que a Bíblia realmente ensina sobre confiar em Deus quando o medo domina, e como entregar a Deus aquilo que você não consegue mais controlar. Este vídeo não é apenas para assistir, é para rezar junto, para descansar o coração e talvez para ouvir aquilo que Deus está tentando te dizer há muito tempo. Respire fundo. Fique comigo. A ansiedade não começa no corpo. Ela começa no coração ferido. É o medo do futuro. É a dor do passado que ainda sangra. É a tentativa desesperada de controlar tudo. Porque lá no fundo, algo em você tem medo de perder. A ansiedade surge quando queremos prever o amanhã, queremos garantir que nada dê errado, queremos evitar a dor a qualquer custo. Mas existe um detalhe importante: ansiedade não é falta de fé. Até os santos sentiram medo, até os profetas tremeram, até Jesus no Getsêmani suou sangue diante da angústia. A diferença não está em sentir ansiedade, mas em o que fazemos com ela. Quando Jesus disse: "Não vos preocupeis com o dia de amanhã", ele não estava sendo ingênuo. Ele sabia das dores humanas. Ele conhecia o peso da vida. No Horto das Oliveiras, Jesus disse: "Minha alma está triste até a morte". Isso não é ansiedade? Isso não é angústia profunda? Mas observe o que Jesus faz logo em seguida. Ele não foge, ele não se isola, ele reza. Jesus leva a sua ansiedade ao Pai. Isso muda tudo. Muitas pessoas cometem um erro silencioso. Tentam lutar contra a ansiedade sozinhas. Dizem: "Eu tenho que ser forte. Eu não posso demonstrar fraqueza. Eu vou dar conta." Mas confiar em Deus não é dar conta sozinho. Confiar em Deus é reconhecer: sozinho, eu não consigo. A ansiedade cresce quando você tenta controlar o que não depende de você. Você carrega pesos que não são seus. Você acha que descansar é pecado. E Deus pergunta hoje: por que você ainda carrega isso se eu já disse que posso carregar por você? Aqui está uma verdade que poucos falam. Confiar em Deus não significa que a ansiedade desaparece na hora. Confiar é um processo, é uma escolha diária, às vezes dolorosa. Confiar em Deus é dizer: mesmo com medo, eu sigo. Mesmo sem entender, eu entrego. Mesmo tremendo, eu acredito. A paz não vem porque tudo se resolve. A paz vem porque você não está mais sozinho. Existe uma oração simples, mas poderosa. Não é longa, não é bonita, mas é sincera. Senhor, eu não consigo mais. Essa oração abre o céu. Quando você entrega, Deus trabalha. Deus sustenta. Deus age no tempo certo. A ansiedade diminui não quando o problema acaba, mas quando o coração descansa em Deus. Sim, ela pode voltar. Mas agora você sabe o que fazer. Quando o medo vier, volte à oração, volte à palavra, volte ao silêncio, volte à confiança. Deus não se cansa de você. Deus não se irrita com sua fragilidade. Ele é Pai. Talvez você esteja vivendo um medo que ninguém vê, uma ansiedade que ninguém entende, uma luta silenciosa. Mas Deus vê, Deus sabe, Deus cuida.
E hoje Ele te diz: entrega, descansa, confia. Se este vídeo falou com você, fique mais um instante em silêncio. Respire. Reze comigo em seu coração. Deus não falha. Deus não abandona. Deus sustenta. Se esta mensagem te ajudou, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa e inscreva-se no canal. Aqui nós rezamos juntos. Aqui nós caminhamos juntos. Aqui ninguém enfrenta a ansiedade sozinho. Que a paz de Jesus esteja sempre contigo. Até mais! A ansiedade não começa no corpo. Ela começa no coração ferido. É o medo do futuro. É a dor do passado que ainda sangra. É a tentativa desesperada de controlar tudo. Porque lá no fundo, algo em você tem medo de perder. A ansiedade surge quando queremos prever o amanhã. Queremos garantir que nada dê errado. Queremos evitar a dor a qualquer custo. Mas existe um detalhe importante. Ansiedade não é falta de fé. Até os santos sentiram medo. Até os profetas tremeram. Até Jesus, no Getsemane, suou sangue diante da angústia. A diferença não está em sentir ansiedade, mas em o que fazemos com ela. Quando Jesus disse: "Não vos preocupeis com o dia de amanhã", ele não estava sendo ingênuo. Ele sabia das dores humanas. Ele conhecia o peso da vida. No Horto das Oliveiras, Jesus disse: "Minha alma está triste até a morte." Isso não é ansiedade? Isso não é angústia profunda? Mas observe o que Jesus faz logo em seguida. Ele não foge, ele não se isola, ele reza. Jesus leva a sua ansiedade ao Pai. Isso muda tudo. Muitas pessoas cometem um erro silencioso. Tentam lutar contra a ansiedade sozinhas. Dizem: eu tenho que ser forte. Eu não posso demonstrar fraqueza. Eu vou dar conta. Mas confiar em Deus não é dar conta sozinho. Confiar em Deus é reconhecer: sozinho eu não consigo. A ansiedade cresce quando você tenta controlar o que não depende de você. Você carrega pesos que não são seus. Você acha que descansar é pecado. E Deus pergunta hoje: por que você ainda carrega isso se eu já disse que posso carregar por você? Aqui está uma verdade que poucos falam. Confiar em Deus não significa que a ansiedade desaparece na hora. Confiar é um processo, é uma escolha diária, às vezes dolorosa. Confiar em Deus é dizer: mesmo com medo, eu sigo. Mesmo sem entender, eu entrego. Mesmo tremendo, eu acredito. A paz não vem porque tudo se resolve. A paz vem porque você não está mais sozinho. Existe uma oração simples, mas poderosa. Não é longa, não é bonita, mas é sincera. Senhor, eu não consigo mais. Essa oração abre o céu. Quando você entrega, Deus trabalha. Deus sustenta. Deus age no tempo certo. A ansiedade diminui não quando o problema acaba, mas quando o coração descansa em Deus. Sim, ela pode voltar. Mas agora você sabe o que fazer. Quando o medo vier, volte à oração, volte à palavra, volte ao silêncio, volte à confiança. Deus não se cansa de você. Deus não se irrita com sua fragilidade. Ele é Pai. Talvez você esteja vivendo um medo que ninguém vê, uma ansiedade que ninguém entende, uma luta silenciosa. Mas Deus vê, Deus sabe, Deus cuida. E hoje Ele te diz: entrega, descansa, confia. Se este vídeo falou com você, fique mais um instante em silêncio. Respire. Reze comigo em seu coração. Deus não falha. Deus não abandona. Deus sustenta. Se esta mensagem te ajudou, curta o vídeo,
compartilhe com alguém que precisa e inscreva-se no canal. Aqui nós rezamos juntos. Aqui nós caminhamos juntos. Aqui ninguém enfrenta a ansiedade sozinho. Que a paz de Jesus esteja sempre contigo. Até mais!